Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este gripado, marrom e careca que vos fala é o irmão Gerson da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Betel, onde nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Gente, estou numa gripe, mas numa gripe. Eu levo muito tempo para ficar gripado, mas quando vem também, tome, irmão Gerson. E é isso, tá? Tô me hidratando, tô me alimentando, né, tentando manter o corpo, né, da melhor forma possível para que a gripe não me derrube muito, né? Deus abençoe você, sua vida, nossos inscritos, 1630 neste dia, 23 de junho de 2026. A gente está muito grato aí pela obra, lembrando que a nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Temos adultos também, mas o foco é criança, tá? Livro de Jeremias, capítulo 16, ó, Jeremias, esse livro aqui, tá? Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida. E nós vamos dar continuidade aqui à leitura comentada. E depois nós vamos passar para outros livros aqui. Depois do Jeremias, é a Lamentações, né? Que também é atribuído a Jeremias, tá? O livro de Lamentações é atribuído a Jeremias. Vamos lá. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que tiverem e dos pais que gerarem nesta terra. Estão passando por problemas geográficos, né? O povo vai ser levado cativo, né? Ou aqui no caso já estão cativos, já estão prisioneiros. E aí você entende que é como se fosse uma maldição, um desastre, né? Um dia de um desastre, né? Um período de desastre. A gente está sempre passando por esses períodos, né? Um dia eu estou bem, um dia eu não estou tão bem, um dia eu tenho dinheiro, um dia eu não tenho dinheiro, empregado, desempregado, relacionamento, não relacionamento, né? A vida é feita dessas idas e vindas. Morrerão de doenças mortais. Não serão pranteados nem sepultados, mas servirão de esterco para a terra. Pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus, animais da terra. Você percebe que é um período de muita tribulação, né? Pois assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, não vás a lamentar, nem te compadeça deles. Porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha bênção, o meu amor e a minha misericórdia. Morrerão grandes e pequenos nesta terra, nem serão sepultados, nem pranteados, e ninguém por eles fará incisões, nem por eles rapará a cabeça, né? Não é para você lamentar essas perdas, não. Pensa o seguinte, você está sendo deslocado a, sei lá, 800 quilômetros, 1000 quilômetros, é longe, tá? É muito chão, muita distância. As pessoas que forem morrendo nesse trajeto não tem como fazer sepultura, não tem muito o que fazer, né? Então Jeremias já está antecipando o que provavelmente aconteceu. Ninguém oferecerá pão para consolar os que tiverem de luto por causa de morte, nem mesmo pelo pai ou pela mãe, nem lhes dará de beber um copo de consolação. Não entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e beber, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Farei cessar neste lugar perante os vossos olhos e os vossos dias, e a voz do gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando anuncieis a este povo todas essas palavras e te perguntarem, por que pronunciai o Senhor sobre nós todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? A gente sabe o que a gente fez, né? A gente sabe, a gente entende, né? Só que a gente não dá o braço a torcer. É isso, né? Vou dar exemplos aqui, tá? Matrimônio, tá? Você tem você tem um contrato, você tem uma aliança, você tem um acordo, né, com uma pessoa, né? Naquele acordo é você e a pessoa, e aí você inclui outros relacionamentos neste acordo. Interessante, tá? Você está quebrando um acordo, você está quebrando uma aliança, você está quebrando... Você sabe que não pode, que é errado, mas mesmo assim você assume essa quebra de contrato. A gente faz isso o tempo todo, tá? Outro exemplo é igreja, por exemplo, né? Eu assumo o compromisso
de estar ministrando nas terças-feiras, às 19 horas, na igreja X. Beleza, eu assumi um compromisso. Ah não, hoje eu não posso ir não, porque vai ter jogo da Inglaterra versus Camarões. Né? Vou assistir, eu gosto do Camarões. Nada contra você assistir o jogo. Só que você assumiu um compromisso. Né? Aí nós quebramos esses acordos, essas alianças. E aí a gente, depois que a situação não tá legal, a gente atribui essas coisas a Deus. Né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Será que não fui eu que fiz isso comigo? E para dar uma aliviada nesse peso que eu carrego, eu não distribuo isso para Deus, né? São reflexões que eu me faço, né? Então lhe responderás, é porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram e se inclinaram diante deles. Está servindo outras coisas, né? A mim me deixaram e a minha lei não guardaram, mas vós fizestes pior do que vossos pais. Vede como cada um de vós anda após o propósito do coração maligno em vez de dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra para uma terra que não conhecestes. Nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a outros deuses de dia e de noite, pois não usarei de misericórdia para convosco. Tá vendo? Um Deus que amou misericórdia e justiça já não está querendo ter misericórdia. Gente, tem que lembrar que isso aqui é o recorte teológico do Jeremias, né? É o ponto de vista do Jeremias, tá? Se fosse a Matilda, profecia, livro da profeta Matilda, ela teria um outro ponto de vista, né? Esse aqui é o ponto de vista do Jeremias, né? Matilda teria outro ponto de vista, irmão Gerson teria outro ponto de vista, sei lá, é isso, tá? Esse aqui é o recorte do Jeremias, né? Portanto, deixa eu ver, onde que eu tô? Acho que aqui mesmo, tá? Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinham lançado, pois eu os farei voltar à terra que dei aos seus pais, né? Eles vão, mas vão ter um retorno, né? Isso é uma profecia. Vocês vão passar perrengue, fome, vão ser abusados, molestados, vão morrer, mas vocês vão voltar, né? Sempre há uma civilização que se sobressai no planeta Terra e ela entende que ela pode dominar o planeta. Ah, eu vou mandar nisso aqui tudo. Sempre foi assim, tá? Agora tem essa treta aí entre Estados Unidos e a China, né? Estão competindo ali, né? De igual para igual ali. Estados Unidos sempre foi muito forte. Pode ser que nos próximos anos vai ser a China, pode ser, a não ser que aconteça alguma coisa. Mas tudo indica, né? Há profecias do irmão Gerson, né? Tudo indica que a China vai... A China tem mais-valia, né? Demais até, né? O que é mais-valia? Escravo. Trabalho escravo, né? Então você tem uma empresa com 1.000 empregados. Praticamente todo mundo ali ganha uma mixaria. Qual que é a tendência? A empresa crescer demais. Produz demais, cresce demais, vende muito mais barato que produz muito. A tendência é dominar o mercado, tá? Mas agora mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Pescadores, profetas, pregadores, pastores, missionários, né? Lembra, Jesus chamou Pedro de pescador de homens, né? Depois enviei mais caçadores, os quais caçarão sobre os montes de todos os outeiros até as fendas das rochas. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem perante a minha face, nem a maldade se encobre aos meus olhos. Primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra e os cadáveres de seus ídolos detestáveis, e com as suas abominações encheram a minha herança. Eu amo o super Deus do smartphone, que me salvou, que me construiu. A gente faz isso. A gente faz essa troca, essa escolha, né? Tem Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, do universo, enviou Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, mas eu prefiro coisas, né? Eu prefiro coisas. Eu falo muito isso aqui com os jovens, né?
gente tem que tomar cuidado, que a gente está colocando coisas no lugar da nossa espiritualidade. A espiritualidade humana, ela é muito importante, né? É aquilo que nos move, é aquilo que nos faz ir mais longe, né? Eu tenho fé que as coisas vão melhorar, né? Eu tenho esperança, eu acredito, né? Que a vida é maravilhosa, né? Eu olho assim de manhã, quando eu acordo, eu venho para cá, né? Para fazer o café, preparar algumas coisas, eu abro a janela, eu olho e falo, nossa, mais uma chance, né? Isso é fantástico, isso é mágico, tá? Mágico, entre aspas, tá? Isso é fantástico, né? Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão, nossos pais herdaram só deuses falsos e ídolos vãos, em que não há proveito. Percebe isso? Uma estatueta, uma estátua, né, de qualquer material, não importa qual seja, não pode me dar a vida, né? Um copo, né? Eu tenho um recipiente aqui de líquidos, né? Um copo, né? Ai, Deus da água, do copo, né? Me dê a vida, né? Não tem como eu reduzir Deus. É difícil até pensar em Deus, né? É difícil eu reduzir, né? A uma estatueta, né? Mas você tem que entender que era mais fácil, né? Eu acreditar em algo, um objeto que eu podia tocar, cheirar, quebrar, reconstruir, refazer, né? Ornamentar, do que num Deus que é invisível. É muito mais complexo, né? Eu falo com os meninos aqui até isso, né? É mais fácil eu acreditar em Jesus, que veio aqui como humano, do que acreditar em Deus, né? Eu tenho provas que Jesus veio aqui, né? Provas na história, né? Que houve um homem, Yeshua, um rabino, que veio aqui, deixou esse ensinamento, né? E voltou para a sua glória. E nós temos esse desafio, né? No nosso caso aqui, que a gente trabalha com crianças e jovens, né? O desafio de apresentar Deus num período em que tudo é descrença, né? Eu não confio nos meus colegas de trabalho, eu não confio no, sei lá, né? No meu, no meu chefe do setor, eu não confio nas autoridades, eu não confio na política, né? Nas pessoas, nas leis de trânsito, né? E como inserir, né, algo que é perfeito, maravilhoso, bom e belo nessa concepção que nós temos hoje. Né? O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Até os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos juntos a árvores frondosas sobre altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os seus termos. Por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, pois o fogo que acende a minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Isso aqui é muito famoso. Que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o irmão Gerson que confia nele mesmo, né? Eu tenho que desconfiar de mim, né? Porque os meus sentidos, eles me enganam, né? Tinha um feixe de luz ali, né? Eu estava lavando o banheiro e tinha um feixe de luz passando por trás de um móvel. Eu achei aquilo curioso. Eu fiquei investigando para ver de onde vinha e ele estava passando num cantinho, numa frestinha do canto da janela e estava pegando justamente nesse lugar. Dava a entender que ali não tinha como entrar luz, mas estava entrando luz, né? Os meus sentidos, olha, é uma aparição, né? É um vulto, né? Então, como que os nossos sentidos nos enganam? Eu tenho que tomar cuidado comigo mesmo, né? Comigo mesmo, porque eu sou aquele que posso me destruir. Eu sou aquele que construo meus próprios demônios, né? Eu sou aquele que sabota a minha caminhada.
Não é o irmão fulano. Não é o vizinho que está tentando me prejudicar. Não é o governo, o que está aí, o que já saiu, né? Mas meu jeito de olhar para a vida. Eu olho para a vida e penso, nossa, será que está valendo a pena? Né? Vale a pena isso aí? Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Né? Eu tenho que olhar, né? Eu penso no Platão, né? Estava ali idealizando o mundo das ideias, né? Existe algo perfeito, algo elevado, algo bom, algo belo, algo perfeito, né? Aqui é a sombra desse algo que é bom, belo e perfeito, né? O Aristóteles já idealiza a ideia de que para isso aqui tudo existir foi preciso um primeiro motor, né? Um motor que atraía, o movimento é feito por atração, né? A gente pode até pensar na gravidade, né, que atrai, né? E depois cada um deles vem ali refutando o outro, né? Até chegar nos nossos dias que a gente refuta nós mesmos, né? Deus existe, não existe, Deus está comigo, não está, o que é Deus, quem sou eu, da onde que eu, para onde que eu vou, o que eu sou, o que eu não sou, quando eu crescer vou ser o quê, né? Nós estamos aí, nesse mundo, nessa existência, tentando ser alguma coisa, né? Um desafio muito grande. Bendito o homem que confia no Senhor, bendito aquele que confia em algo maior do que ele, né? Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que tem água. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e o provo a mente. É aquele que olha para a nossa mente, né? Nossa consciência. E isto para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Na metade de seus dias eles os deixarão, e no seu fim ele se mostrará insensato. Trono de glória exaltado desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que deixam serão envergonhados. Todos que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram ao Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salvo, pois tu és o meu louvor. Aquele que cura, que tem o poder de curar, é o que cura, é Ele, Deus, né? Cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo. Ele é aquele que cura e aquele que salva. Onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra agora. Eu não me recusei a ser o teu pastor, tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me seias por espanto, tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Envergonham-se os que me perseguem, mas não me envergonha eu. Assombram-se eles, mas não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-nos com dobrada destruição. O Jeremias sempre vai falar de questões de luta, diversidade, problemas, questões, questionamentos, angústias, depressão, ansiedade, né? Assim me diz o Senhor, vai e põe-te na porta do povo, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem. Põe-te também em todas as portas de Jerusalém. Dize-lhes, ouve a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todos de Judá, todos os moradores de Jerusalém, que entreis por estas portas. Ouve a palavra de Senhor. Né? Uma mensagem da Conceição. A Conceição é uma das pessoas que mais nos ajudam aqui também. Né? Eles têm aí uma cesta, né, de alimentos, ó. É justamente sobre as cestas. Ó. Legal, né? Que Deus abençoe a Conceição aí. Chegou a mensagem aí para buscar cestas de alimento.
Deus abençoe vocês que estão conosco. Assim diz o Senhor, guardai-vos por vossas almas, e não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossas casas no dia do sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. O dia de sábado, para eles, né? O judaísmo ainda é uma religião muito forte. É o dia sagrado, né? Para os muçulmanos, se eu não me engano, é a sexta-feira, e para nós os cristãos é o domingo, dia do Senhor, né? Cada um tem o seu dia sagrado aí. Contudo, eles não deram ouvidos e inclinaram as suas orelhas, endureceram o seu serviço para não ouvirem, para não receberem disciplina. Mas, se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas da cidade reis e príncipes assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. Virão da cidade de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das montanhas, do Neguebe, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais, incenso, sacrifícios de ação de graça à casa do Senhor. Mas se não me derdes ouvidos para santificar o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma quando entrais pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Interessante, né? Lembrando que essa é a visão do Jeremias, tá? Aí no 18, acho que dá pra gente fazer o 18 também aqui. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fizera de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Deus é aquele que pega o material que ninguém dá valor, né? Ah, quebrou, não serve mais, né? Não aproveita. Ele não, ele reaproveita, ele refaz, ele reconstrói, né? Ele reedifica, né? Então veio a minha palavra do Senhor. Não posso fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, disse o Senhor. Como o barro da mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino para os arrancar, derrubar e destruir, se tal nação contra a qual falar e se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Deus é aquele que pensa mal, né? Interessante se você for parar para pensar, né? Se Deus é bom, por que ele pensa mal, né? Lembrando, mais uma vez, que é o recorte de Jeremias. Se em qualquer tempo eu falar de alguma nação ou reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Portanto, diz os homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor: olhai, estou forjando o mal contra vós e projetando um plano contra vós. Pelo convertei-vos cada um do seu mau caminho. Convertei-vos cada um do seu mau caminho. Emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles disseram, não há esperança após nossas imaginações andaremos. Cada um fará segundo o propósito do seu coração maligno. Nós temos condições de ser um ser magnífico. Nós temos condições. Nós temos inteligência, nós temos um corpo que foi elaborado para construir coisas, só que a gente às vezes segue caminhos que talvez não eram para a gente seguir, né? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso a ídolos vãos, os quais fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andássemos por atalhos, por estradas não aplanadas. A terra será um espanto e a sua irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e nemeará a cabeça. Como o vento oriental, os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, pois não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho dos sábios, nem a palavra dos profetas.
Vinde e ataquemo-lo com a língua e não escutaremos nenhuma das suas palavras. O pessoal já não está gostando, que o Jeremias está desde o começo falando coisas desagradáveis aqui para o povo, né? Olha para mim, ó Senhor, e ouve a voz dos meus acusadores. Pagar-se ao mal por bem? Contudo, abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que compareci na tua presença para falar para o seu bem, para desviar deles a sua indignação. Portanto, entrega os seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada. Sejam as suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam feridos de morte e seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxerem tropas para eles de repente, pois abriram uma cova para me prender e armaram laço aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todos esses conselhos contra mim para matar-me. Não perdoes a sua iniquidade, nem apagues o meu pecado de diante da tua face. Sejam transtornados diante de ti, age contra eles no tempo da... Esse é o Jeremias. Nós vamos parar por aqui. No próximo encontro nós vamos continuar aqui a partir do capítulo 19. Aqui. Depois nós temos um material sobre a Bíblia. Como ler a Bíblia, como... Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus, as parábolas. Temos muita coisa ainda para colocar aí, né? Que Deus abençoe você que está conosco. Nós possamos ter um dia abençoado. Leia a Bíblia, faça suas orações, cuida do seu corpo, da sua alma e da sua mente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, até a próxima.